paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para uma reflexão hoje especial. Irmãos, hoje eu trago uma pessoa, uma mulher de Deus, que eu e minha família amamos de coração. E ela vai trazer uma mensagem para vocês, irmão. Aperta o cinto, porque quando ela terminar essa mensagem, você vai entender que ainda há esperança para você. Com vocês, irmãos, a pastora Enilza. Olá, Pai Senhor, boa tarde, amados irmãos, irmão Léo, Pai Senhor, né? É um prazer estar aqui diante, né, desse povo amado, né, desse canal que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, né? Inclusive na minha também. Vim aqui essa tarde deixar uma palavra da parte de Deus para vocês, né? Que se encontra no livro de Salmos, Salmo 112. Eu vou estar lendo todo ele, né? Esse salmo ele vem nos falar, né? A felicidade daquele que teme ao Senhor, né? Que teme a Deus. Então eu venho aqui falar que quando nós temos esse amor a Deus, esse amor a Cristo, né? E que nós somos tementes. O que é temer? Primeiramente, o que é temer a Deus? Muitas vezes a gente entende que temer a Deus é ter medo, né? É sentir medo. E eu não vejo assim. O temer a Deus é a gente ser conscientizado, ter na nossa mente, no nosso coração, né, na nossa consciência, que nós devemos sim temer a Deus. Para mim, o temor é amor, primeiramente, amor. E aqui o próprio Salmo, ele vem falar, né, que é a obediência, né, à palavra, a obediência aos mandamentos de Cristo, né. Eu vou estar lendo o Salmo para vocês. Eu gosto muito do livro de Salmos. Eu costumo dizer para os irmãos na igreja que o livro de Salmos, a gente não precisa muito para a gente poder entender. Basta ter um coração contrito, né, aberto, né, nossa mente do Senhor Jesus, porque cada salmo, ou geralmente ele é uma oração, ou ele é um cântico, né? Então, assim, eu falo que ele não precisa de muita explicação. Que se nós lermos com atenção, nós vamos sentir Deus falando com nós através dos salmos, né? E então que eu escolhi esse salmo, o Salmo 102, né? Que ele vem nos dizer assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. E sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Fazendo riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo, na verdade que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprir o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos seus necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Aqui eu vejo, né, Deus falando conosco, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? Que em seus mandamentos tem grande prazer. Então, assim, o Salmo por si já se fala. Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que compreende o chamado do Senhor na sua vida, né? Que tem um ministério, que seja do louvor, que seja da pregação, um ministério mesmo de ser o profeta, né? De estar profetizando, o pastor de estar levando a palavra, né? O levita de estar levando o louvor. Nós precisamos ter a bem-aventurança do Senhor Jesus no nosso coração, para entendermos que isso é um chamado, é um ministério. E que através desse chamado, desse ministério,
muitas vezes vem as dificuldades, vem as divergências, né? Vem as tribulações. E aqui na palavra do Senhor, aqui em Salmos, fala sobre isso, né? Sobre a tribulação. Eu vejo que no versículo 10, né? Onde ele fala: o ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Aqui, o que eu vejo aqui? É que quando o ímpio, nas suas adversidades, nas suas dificuldades, ele range o dente, ele blasfema, ele fala mal contra Deus, ele não reconhece a grandeza do Senhor nos mínimos detalhes das pequenas coisas, né? Não que nós, servos de Deus, somos melhores do que o ímpio, mas nós lutamos para um dia melhor, para algo melhor na nossa vida. Vamos ver aí mesmo agora essas tragédias da chuva que está acontecendo aí agora. Quantas pessoas, né? Quantas famílias não perderam os seus entes queridos, perderam a sua casa, perderam tudo, tudo. Mas eu me lembro da palavra de Deus onde que me fala assim, que me vem assim, eu posso perder tudo, tudo na vida. Mas não tire de mim, Senhor, a tua presença. Eu não posso perder a presença do Senhor. Ainda que eu perca tudo, se eu tenho a presença do Senhor, nada me faltará. E quando fala essa palavra, nada me faltará, eu me lembro do Salmo, né? 23, né? Que também é um salmo muito lindo, né? Muito maravilhoso, em que muitas vezes a gente lembra dele, lê a Bíblia, lê ele ou ora ele no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de desespero, né? A gente lê ele, né, como um refrigério para nossa alma, né? Onde ele fala, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas nós vamos lembrar, vamos ler esse salmo e vamos lembrar bem de frisar bem essa palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, às vezes, quando a gente está num momento de aflição, que a gente lê esse salmo, a gente quer que Deus nos supre, que Deus nos socorre, né? Lendo ele. Mas, às vezes, esquecemos de entender que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós precisamos entender. Quando Deus diz nada, é nada mesmo. Deus, ele fala para nós que no mundo nós teremos aflições, né? Mas que a nossa, como que eu vou dizer, a nossa vitória, as nossas bênçãos que vem do Senhor, está na vida eterna, e que nós estamos aqui, me vem a lembrança que nós estamos aqui lutando por uma vida eterna. Nós estamos aqui lutando para entrar no reino dos céus. E que a porta, ela é estreita, né? Larga é aquela que conduz à perdição. Muitas vezes tem muitos dos nossos sendo conduzidos à perdição e não estão prestando atenção, não estão entendendo, né? Quando esse Salmo 112 aqui nesse versículo 10 fala, né? O ímpio verá isto e se enraivecerá. Por que o ímpio vai enraivecerá, irmãos? Porque ele não tem a obediência no coração, cravada na tábua do seu coração. Não tem o desejo de servir a Deus em amor e em verdade. Ele não delibera nele um caráter de integridade, um caráter de Deus, o caráter de Cristo. Quando Deus nos formou, ele nos formou imagem e semelhança. Aí eu fico me perguntando muitas vezes, essa imagem e semelhança de Cristo, como nós devemos entender isso? Se Cristo, ele tudo levou sobre si, levou nossas dores, nossos pecados, nossas angústias, né? E Cristo, para mim, eu, pastora Nilza, eu só consigo ver Cristo, beleza, maravilha, sabe? As maravilhas do Senhor, ver um Cristo, ver um rosto lindo, um ser iluminado, uma coisa muito linda, uma coisa muito bela, muito esplendorosa. Ó, gente, eu tô arrepiando, sabe assim? Uma coisa muito maravilhosa. Então, se nós somos imagem de Cristo, na imagem e semelhança de Cristo, eu imagino nós esse ser lindo, maravilhoso, como eu vejo o rosto de Cristo, como eu vejo Cristo, lindo, maravilhoso, um Cristo que sobre si levou todas as nossas dores,
todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, para que nós possamos ter vida, e vida em abundância, aqui nessa terra, onde Deus fala que o melhor dessa terra é para nós, mas que muitas vezes nós estamos deixando de viver o melhor de Deus pela nossa ignorância, pela nossa falta de obediência, pela nossa falta de responsabilidade com as coisas, com a obra do Senhor Jesus. Muitas vezes servir a Deus, irmãos, não é só pôr um terninho bonitinho, um vestidinho bonitinho, uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, chegar lá, dar glória a Deus, aleluia, ou louvar um louvor, 2 ou 3 e ir embora. Não. Servir a Deus vai além disso. Servir a Deus é em amor e em verdade. Os mandamentos de Cristo, quais são os mandamentos do Senhor, né? Eu gosto muito daquele onde Deus fala, né? Servir a Deus de todo o teu coração, né? O amor ao próximo. Nós estamos amando o nosso próximo como nós devemos amar? Muitas vezes nós não estamos amando nem a nós mesmos. Então, como que nós estamos amando o nosso próximo se às vezes nós não nos respeitamos? Pastora, quando é que nós deixamos de nos amar? Quando é que nós deixamos de nos respeitar? Irmão, quando nós deixamos de servir a Deus de verdade. E em verdade mesmo, sabe? Quando a gente começa a olhar para o lado e apontar nosso irmão, olhar para o lado e ver algo errado. Gente, às vezes o mundo ele é cheio de mazelas. Ele é cheio de disse e me disse. E na casa do Senhor também é assim, né? Nós cristãos de Deus, nós somos assim. Às vezes nós olhamos para o lado e vemos o nosso irmão e às vezes julgamos o nosso irmão. Mas nós nunca tivemos a coragem, muitos de nós não têm a coragem de chegar no nosso irmão, perguntar como que ele está, como que foi o dia dele, como que está a vida dele, a família dele, como que está sendo. Desculpe, irmãos, estou numa tosse que só Jesus. E assim, e por aí nós vamos seguindo a nossa vida. Cada um segue a sua vida à sua maneira. Quando Deus nos convidou a congregarmos, a irmos à igreja, era para que nós possamos, como que eu vou te falar, suportar. A palavra suportar, ela é muito forte, mas é isso que Deus fala na palavra dele. Vinde, né, congregai-vos, né, ajuntai-vos, irmãos, né, na congregação, para que vós suportai uns aos outros. Olha até que isso é forte. Vós suportar, o próprio Cristo que está falando para nós suportar. Agora imagine, eu tenho um caráter, um sentimento. O irmão Léo tem outro, a irmã Valda tem outro, né? Nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas vontades, né? Mas nós temos que nos ajuntar em um lugar só, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as nossas vontades. E nós devemos nos perdoar, nós devemos nos amar uns aos outros, né? E como nós amamos, como Cristo ama nós, e como nós nos amamos a nós mesmos. É isso que Deus está falando, que eu entendo desse amor. E quando eu começo aqui em Salmo 112, eu vejo esse salmo, ele falando para nós sobre caráter, né? Sobre obediência, sobre servir, né? Sobre ser leal, né? E será que nós estamos sendo leal? Agora eu te pergunto, irmão, se você não consegue ser leal ao seu irmão que está ao seu lado e que você está convivendo, e que você tem uma convivência, que você está convivendo, que você, né, tem um convívio diário, que você está vendo, como que você vai conseguir servir e amar a Deus? Se não é pela fé, não tem outro caminho. Nós temos que ter fé. A fé, aquela fé que move montanhas, que hoje em dia está muito difícil de nós encontrarmos, mas ela ainda existe aí dentro de você, no seu coração. Você pode ter certeza que essa fé ainda existe. Se você tem um caráter de Cristo, se você busca pelo zelo, pelo caráter do amor de Cristo,
Ele ainda está aí dentro de você, porque somos imagem e semelhança de Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe vocês, que vocês tenham um resto de tarde abençoada, que o Senhor Jesus possa falar, né, através dessa palavra. Não sou pregadora de canal, que vocês vão ver o que é a minha dificuldade, né? Peço até perdão, mas é o que Deus tocou no meu coração para estar deixando aqui nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada. Irmãos, que palavra, né? Irmão, esse vídeo vai estar completo no meu canal e eu vou fazer os cortes dele pro short. Irmãos, eu amo demais essa mulher. Pastor Enilson, muito obrigado mais uma vez e dizer que a senhora é espelho para nossa família. Amém. E que te amo, viu? Amém. Prazer. Então, gente, já tá. Irmãos, eu até mudei o jeito do canal hoje. Se chama, aqui a pastor Enilson falou, agora ainda há esperança. Recalcule a sua rota. Fui, meus irmãos.